Nervoso. Olha, então Oh, o Tiago Romano, ele é coordenador da UTI geral do Hospital Vila Nova Star, lá em São Paulo. Ele é coordenador da UTI oncológica do Hospital São Luís Itaim, coordenador da nefrologia do Hospital Vila Nova Star e professor assistente da disciplina de nefrologia da Faculdade de Medicina do ABC, lá em São Paulo. E o Tiago, ele tem residência tanto em nefro e depois em terapia intensiva. Tiago, obrigado aí e o palco é seu. Obrigado, viu, pessoal? Vocês veem bem minha tela, Tiago? Perfeito, tá ótimo. Então, tá bom. Então, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E o objetivo da gente, pessoal, é a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente vivenciou de problemas e o que deu certo nos nossos primeiros casos de remoção de CO2 extracorpóreo, tá? Então, conversando um pouquinho sobre a técnica, dizer que eu não tenho conflito de interesse, então não tem nenhum sponsor aí no material. E indo um pouco mais além, assim, por que a hipercapnia, a gente se preocupa tanto com a hipercapnia no doente crítico? Então, ela tem alguns efeitos fisiológicos ali, né? Então, ele causa uma vasoconstrição pulmonar, junto com a vasoconstrição hipóxica, pode alterar ali o distúrbio VQ do nosso doente, aumento de fluxo sanguíneo cerebral, e aqui com potencial de aumento de pressão intracraniana nesses doentes, redução da contratilidade miocárdica com disfunção e baixo débito. Por si só, a hipercapnia, tem alguns trabalhos que mostram que já é um potencial de lesão alveolar, tá? Então, além do estresse inflamatório que você tem da sua doença de base, o potencial da hipercapnia também causando essa lesão alveolar. E, eventualmente, quando você está diante de hipercapnia, o que você precisa fazer é esticar um pouco o elástico nos seus parâmetros ventilatórios. E aqui a gente está falando sobre volume minuto. Então, ou otimização de volume corrente ou otimização de frequência respiratória, tá bom? E aqui é um ponto importante da gente pensar nesse binômio, remoção do CO2 e ventilação mecânica do seu doente. E aqui a gente vai estressar um pouquinho esse conceito. Um dos primeiros autores a trazer que esse esticar do elástico aí da ventilação mecânica, denotada tanto por um volume corrente acima de 6 ml por quilo, como uma pressão platô acima de 30 centímetros de água, foi o professor Amato, aqui numa publicação no New England de 98, mostrando que uma ventilação chamada protetora, que basicamente compreendia esses dois parâmetros, um volume corrente abaixo de 6 ml por quilo, um platô abaixo de 30, teve um impacto em sobrevida quando comparado com ventilação convencional, que envolvia aí 12 ml por quilo. Então, aí nasce o conceito aí de ventilação protetora. Então, frente a isso, quando a gente tem esse quadro clínico no nosso doente crítico, quais opções que a gente tem para baixar esse CO2? A primeira delas, obviamente, é a intensificação do seu volume minuto, seja através de frequência respiratória ou com volume corrente. Uma outra estratégia que, eventualmente, nós, como nefrologistas, podemos abrir mão é a gente otimizar a alcalemia metabólica nesse doente para tentar compensar um pH. E aí, isso, a gente foi atrás dessa terapia, quer dizer, com aquele medo à beira-leito, que se você aumentar a oferta de bicarbonato para esse doente, você teria o potencial de gerar mais CO2, ou, se você aumentar o bicarbonato, você compensaria o pH através de um componente metabólico. E a resposta, pelo menos, que eu trago para vocês é que essa otimização do componente metabólico, ela tem o potencial de equilibrar o pH na sua acidose respiratória. Porém, o CO2, ele se funciona como se fosse em múltiplos compartimentos. Ele é um gás de alta solubilidade entre os tecidos. Então, isso talvez faça sentido nas terapias contínuas. Onde eu quero chegar? Aquele paciente hipercapnico com CO2 muito alto, se você dialisar ele com bicarbonato muito alto, numa dose de diálise muito alta por intervalo de tempo, vide uma diálise intermitente, isso tem o potencial de piorar a sua hipercapnia e, consequentemente, a sua acidose respiratória. Porém, se essa oferta de bicarbonato ela é dada de maneira lenta, esse CO2 ele vai se diluindo entre os tecidos sem um potencial de piora de acidemia. E é isso que a gente fez nesse estudo experimental, basicamente comparando dialisar com bicarbonato mais baixo, 20 mEq por quilo, contra 40 mEq por quilo. Então, para quem gosta de abordagem de Stewart, um CID de 20 contra um CID de 40.
E o que a gente observou que aqueles animais aqui, um estudo experimental que dialisavam com bicarbonato mais alto, tinham melhor controle do pH do que aqueles animais que dialisavam com bicarbonato mais baixo. Então, tudo isso para dizer o quê, pessoal? Que assim, frente a uma hipercapnia que tem os seus efeitos fisiológicos deletérios, opções na cabeça do intensivista. Ó, se esse paciente já está em terapia renal substitutiva, talvez tentar otimizar aí a minha concentração de bicarbonato no banho, aumentar o meu CID da minha solução. Tentar esticar o elástico nos parâmetros ventilatórios, lembrando dos parâmetros protetores. E o que a gente vem conversar é sobre a remoção de corpóreo de CO2 entrando nesse cardápio aí de manejo da hipercapnia. E aí, quando a gente fala sobre remoção extracorpórea de CO2, o que a gente tem no nosso cardápio de tratamento? A primeira delas é a ECMO, né, pessoal? Então, acho que na pandemia aí foi bem estressado essa terapia. E a ECMO nada mais é do que um suporte extracorpóreo que, além de ventilar o doente, além de remover CO2, tem o potencial de oxigenação do doente. E isso envolve uma canulação veno-venosa ou veno-arterial, né, dependendo se você tem um sinal de disfunção cardíaca ou não. Uma cânula de alto calibre, onde eu tenho um fluxo de sangue que gira aí na monta de 3 a 6 litros por minuto, passa por uma membrana de oxigenação e esse sangue volta oxigenado para o doente e livre de CO2. Então, esquematicamente, isso que aconteceria com o doente. Eu teria uma via de drenagem venosa, passando por uma bomba centrífuga aqui, depois passando por uma membrana onde tem um sweeper de gás, e esse sweeper seria o meu determinante da lavagem de CO2 desse meu sangue, e uma oxigenação acontecendo nessa membrana, devolvendo o sangue do doente oxigenado, e aí para o meu ventrículo direito, a partir daí passa para um pulmão que provavelmente vai estar chuntado, minha câmara esquerda, e oxigenando o meu doente. Então esse é o que a gente fala de ECMO, e aqui no caso ECMO veno-venosa, porque a gente está conversando só sobre o suporte pulmonar puro, tá? E aí, começou a nascer aí, principalmente no começo dos anos 2000, mas isso não é um conceito novo. Se a gente for ver na literatura, desde a década de 70 já tem essa ideia de remoção do CO2, que é o seguinte: a gente lidar com fluxos sanguíneos mais baixos naquele doente que não precisa ter o seu sangue oxigenado, mas precisa ter o seu CO2 removido. E uma das primeiras terapias que começaram a surgir chama Interventional Lung Assistance, que é o ILA, né? E aí o nome comercial aqui seria o Nova Lung. E aí, qual que é o racional disso? É uma canulação arterial sendo devolvida para uma canulação venosa. E sem bomba peristáltica, contando com a PAM do doente como um mecanismo propulsor aqui, ele passaria por uma membrana de remoção de CO2 e esse sangue é devolvido para o doente livre de CO2, tá? Aqui é uma foto publicada aqui em 2007, esse aqui é um veterano de guerra norte-americano que precisou dessa terapia. E aí, um dos grandes vieses aí da terapia é, uma vez que você canula arterial, a questão de isquemia do membro ipsilateral canulação. Tá? E aí, como eu disse para vocês, a técnica de remoção do CO2 não é algo novo. Se a gente for ver na literatura, aqui desde a década de 70 já tem essas descrições. E aí o racional seria você acoplar em série a sua terapia renal substitutiva uma membrana com potencial de remoção de CO2. E o benefício disso seria que, ao contrário da ECMO, você precisaria de baixos fluxos sanguíneos para remover gás carbônico. Então, enquanto na ECMO a gente está conversando sobre 4 litros por minuto de fluxo de sangue, nessa terapia de remoção de CO2, a gente está falando na monta de 300 a 500 ml por minuto, né? Então, e isso envolve o quê? Não precisar de tanta canulação, um diâmetro grande do seu catéter, não precisar de tanto fluxo de sangue, menos repercussão hemodinâmica para o doente, mesmo menos grau de hemólise intravascular. Então, na mente, assim, quando você está conversando sobre remoção de CO2, uma das perguntas que você tem que fazer é: o meu doente precisa de oxigenação e remoção de CO2 ou única e exclusivamente remoção de CO2 é um problema para ele? Se a sua resposta for oxigenação
e acidose, putz, ECMO é a sua terapia. Se for só hipercapnia, e aqui a gente vai conversar sobre o grau de hipercapnia, e no final até a gente pode até bater um papo, mas a minha impressão do método é que ele, embora seja muito eficaz, ele não tem uma eficácia muito grande em segurar hipercapnias ameaçadoras à vida. Então, pH de 7,1, 120 de CO2, a gente vai mostrar que tem mais ou menos uns 15% de remoção de CO2 esse potencial do método. Então, talvez não seja para aquela situação ameaçadora à vida, mas eu mostro os dados no qual eu tiro essa conclusão. E a gente, basicamente, a gente vê que com baixos fluxos sanguíneos, a gente tem uma alta eficácia do método. E aqui a alta eficácia é denotada por o quê? Uma vez que você coloca esse paciente em remoção de CO2, você pode se permitir ir lá e diminuir os parâmetros de volume minuto e, consequentemente, as pressões desse pulmão, repercutindo em menor grau de lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Tá bom? E aqui o fluxo de sangue, a gente está conversando mais ou menos sobre 300 a 500 ml por minuto. Então, aqui, esquematicamente, a publicação de um grupo italiano, mostrando como que isso funcionaria, e aí até chegar na execução à beira-leito que a gente tem hoje. Então, teria um fluxo de sangue, esse fluxo de sangue passaria por uma membrana de remoção de CO2 que seria conectado a um fluxo de oxigênio da sua fonte, e aqui o fluxo de oxigênio na monta de 4 a 6 litros por minuto. Isso não teria um potencial de oxigenar o seu paciente, mas sim de remover CO2. Depois esse sangue passaria por um hemofiltro, então, ou qualquer membrana de alto ou baixo KOF, e voltaria para o doente já com a terapia renal substitutiva e a remoção do CO2. E aqui é só para, mais uma vez, esquematicamente mostrando como que isso se daria, mostrando que a membrana de oxigenação ou de retirada de CO2 pode ser pós-filtro ou pré-filtro também, tá bom? Então, técnicas de remoção de CO2 que a gente tem atualmente, pessoal. A ECMO, o Interventional Lung Assistance, uma terapia única exclusivamente de remoção de CO2 chamado Hemolung, ou o que a gente vai focar nessa nossa apresentação uma vez que seu doente tenha indicação de terapia renal substitutiva e hipercapnia, como você acoplar na sua máquina de terapia renal substitutiva a remoção de CO2. Tá? E aqui, uma vez que a gente faz isso, qual que seria o nosso objetivo? Obviamente, além de cuidar da acidose respiratória desse doente, proporcionar uma ventilação protetora. E esse é um conceito que eu deixo importante para quem está lidando com esse doente, pessoal, que é o conceito do trial extravent. Então, o que eu quero dizer para vocês? Se vocês eventualmente têm uma hipercapnia, como acidose permissiva, e o seu doente está com os parâmetros ventilatórios protetores, entende-se por parâmetros ventilatórios protetores, abaixo de 6 ml por quilo, pressão de platô abaixo de 30, driving pressure abaixo de 15, o que a gente tem de dados na literatura é que não existe um benefício de você trazer essa chamada ventilação protetora, uma ventilação ultraprotetora. Então, a beira-leito traz aquela coisa assim, não, mas ele está protetor e ele está com essa acidemia permissiva. Vamos trazer esse paciente para ventilar com 6 ml por quilo e ser ainda mais protetor nesse pulmão através de uma técnica de remoção do CO2? Então, essa foi a pergunta que o Extravent Trial foi desenvolvido, e ele foi um trial negativo aqui no resultado final, tá? Então, se a gente for ver aqui no global, ele é um resultado negativo, com uma tendência naquele subgrupo com a oxigenação, com relação PF abaixo de 150, de provavelmente ter um sucesso do ponto de vista de desmame da ventilação mecânica, tá? E entrando no que a gente está aqui para conversar mesmo, a nossa experiência do método. Então, hoje a gente está com 5 casos, esses foram os 2 primeiros casos que a gente fez. Então, o primeiro caso foi um senhor de 63 anos, que ele veio transferido de Campina Grande para o nosso hospital, e ele veio em ECMO venovenosa, com uma síndrome de desconforto respiratório grave, secundária à Covid-19. O início de sintomas dele foi em novembro, tá? E o que a gente observou nesse doente? Que o início de sintomas foi em novembro, ele foi entubado em dezembro,
colocado em ECMO 24 horas depois da intubação e transferido ao nosso hospital. Foi submetido a 2 sessões de prona. Acho que essa história ela é comum a muitos dos casos de COVID que vocês conduziram. E foi traqueostomizado mais ou menos 7 dias depois da segunda posicionamento em prona. E no dia 5 ele teve um quadro de início de terapia renal substitutiva, decanulação de ECMO no dia 11 de janeiro, depois de 2 testes de autonomia positivo, e no dia 12 com a nova piora infecciosa. Então, e aqui a gente vai conversar sobre esse momento da evolução desse doente. Então, era um doente mais crônico, falhou na decanulação da ECMO depois da segunda de 2 testes de autonomia, em diálise, e 24 horas depois que ele foi decanulado, teve uma nova piora infecciosa. E nesse momento aqui, no dia 12 de janeiro, qual que era a situação desse doente? Temperatura máxima de 37 graus nas últimas 24 horas, sedado e bloqueado, balanço hídrico negativo em 1.800 ml, noradrenalina na monta de 0,07 micrograma quilo minuto, ventilando a volume com 60% de entrada, PIP de 7, frequência respiratória de 15 e 400 ml por minuto, que para ele dava 6 ml por quilo de volume predito, e uma complacência estática de 20 ml. Pressão platô de 27, um driving pressure de 20, o que denotava que talvez a gente estivesse esticando o elástico nesse pulmão, e já um circuito de umidificação ativa como uma estratégia de otimização de espaço morto para remover CO2 desse doente. Esse era o pulmão do nosso doente nesse momento, no dia 12, e a gasometria arterial, um pH de 7,29, 136 milímetros de mercúrio de PaO2, que dava uma relação PF de 226, CO2 de 76, bicarbonato de 36, base excess de mais 8. Então, esse é um primeiro caso onde a gente optou por colocar essa terapia nesse doente nesse momento. Então, em linhas gerais, o paciente teve um suporte de ECMO prolongado, 24 horas depois da canulação, uma nova piora infecciosa, e nessa piora infecciosa ele tinha parâmetros de ventilação com driving pressure de 20, não era um paciente que precisava ser oxigenado, não tinha uma hipoxemia ameaçadora à vida, tinha uma discreta acidemia e já estava em processo de terapia renal substitutiva. O segundo caso é um paciente que a gente recebeu vindo da cidade do México, isso foi em novembro, lá ele estava internado também por Covid, uma SARA secundária Covid, com início de sintomas em outubro, e lá ele teve um quadro de hematura macroscópica. Isso é importante na nossa evolução, porque a anticoagulação inicialmente a gente não conseguiu fazer para esse doente sistêmica. Lá ele fez uma cistoscopia e posteriormente uma cirurgia aberta para drenagem de coágulos aqui no hospital. Então, mais uma vez aqui o timeline desse doente. Entubado em outubro, um mês depois hematura microscópica, traqueostomizado em novembro, transferido ao nosso hospital, iniciado terapia renal substitutiva, feito a abordagem da ferida operatória e cistoscopia por conta da hematura, e no dia 7 de dezembro uma nova piora infecciosa. Nessa nova piora infecciosa do dia 7 de dezembro, qual que era o quadro clínico desse doente? Temperatura máxima de 36,5, também sedado e bloqueado, balanço hídrico negativo, disfunção hemodinâmica leve, aí uma noradrenalina 0,05 micrograma quilo minuto, ventilando com 6 ml por quilo, PIP de 6, entrada de 45%, uma complacência de 18, uma pressão platô de 25, um driving pressure de 19, e aí, ao contrário do primeiro doente, já 2 terapias aí para tentar diminuir o CO2, tanto o circuito de umidificação ativa, como a insuflação por gás ali na traqueia, que é o TGI que já estava instalado. Gasometria arterial do nosso doente, uma relação PF de 180, um pH de 7,27, não. 71 de CO2, bicarbonato de 32, um base excess de 4,5, tá bom? Em ambos os casos, a gente optou, então, por instalação em série da membrana de remoção de CO2, tá? Então, o racional foi a gente tentar diminuir o CO2. O foco não era nem o controle ácido-base desse doente, mas proporcionar um pouquinho mais de ventilação protetora nesses casos.
E, obviamente, o facilitador de instalação de processo de tomada de decisão nesse caso eram pacientes que já estavam em terapia renal substitutiva, tá bom? Então, eu queria trazer, assim, se o que aconteceu com os nossos doentes é o que a literatura traz para a gente, tá? Do ponto de vista de 4 domínios aqui, que é o fluxo de sangue, o que a gente precisou fazer para ter um fluxo de sangue de 300 a 500 ml por minuto. Se a gente conseguiu que essas terapias fossem uma ferramenta para ventilação protetora, a eficácia do método em remoção de CO2, o que a gente observou à beira-leito sobre remoção, sobre eficácia, e acho que ainda o cerne da questão aí para essa terapia ser mais, diria mais palatável, vamos colocar aqui, que é a questão da anticoagulação. Então, em relação a fluxo de sangue, pessoal, os 2 doentes, a gente optou por a terapia renal substitutiva ser feita através de um catéter de 15,5 French, que é o nome comercial que a gente usa, que é o T3. Então, acho que um primeiro princípio, quando for indicar, é pensar que a gente está objetivando alvos de sangue de 300 a 500 ml por minuto e, obviamente, seu catéter tem que ser compatível com isso. Aqui são dados do fabricante e isso foi muito interessante para a gente cuidar desse doente na beira-leito. Então, o fluxo máximo recomendado de sangue é de 500 ml por minuto e o fluxo máximo de gás, ou seja, de sweeper, que é conectado na fonte do doente, na fonte do leito com a membrana do doente, de 7,5 litros por minuto. O que traz aqui uma relação mais ou menos de 15:1. Ou seja, para cada 300 ml por minuto de fluxo de sangue, a gente está conversando sobre 4,5 litros por minuto de fluxo de gás de fonte de oxigênio. E isso bateu mais ou menos o que a gente, o que um trial que chama, deixa eu tirar aqui, REST Trial trouxe de conceito para a gente, que é um trial publicado no JAMA em 2021, que foi um fluxo de sangue nos participantes de 350 a 550 ml por minuto. E o que a gente observou, pessoal, que foi bem interessante? Então, colocando num gráfico a curva desses 2 doentes, a gente observou uma remoção de CO2 na monta de 15% mais ou menos do seu PaCO2. Então, o primeiro doente aqui começou com seu CO2 beirando seu 75, dentro da primeira hora, a gente conversou aqui sobre mais ou menos 50 milímetros de mercúrio de CO2. E o que eu trago para vocês, pessoal, que é muito interessante, que o que a gente definiu como lua de mel da terapia, que é o seguinte: você instala a remoção de CO2 e nas primeiras 2 horas você tem uma queda importante da remoção de CO2. Porém, depois isso entra no equilíbrio. Independente de você tentar otimizar o seu fluxo de sangue, seu sweeper de gás, isso encontra um equilíbrio do doente, né? O que me faz crer, e aqui eu trago não para nível de evidência, que não é uma terapia para aquela hipercapnia ameaçadora à vida. Eu acho que se você tiver uma hipercapnia ameaçadora à vida no doente, já com parâmetros ventilatórios otimizados, espaço morto do circuito otimizado, TGI otimizado, eu tenho dificuldade de ver o ECOR como uma ferramenta para salvar a vida do seu doente. Aqui, nesse caso, talvez a gente está conversando sobre suporte de ECMO de alto fluxo. Então, eu vejo hoje a remoção do CO2 como uma estratégia naquele doente que já está em terapia renal substitutiva, hipercapnia é um problema, os parâmetros ventilatórios estão não protetores e não há contraindicação à anticoagulação sistêmica desse doente. Então, no meu ver, hoje, se vocês me perguntarem minha opinião à beira-leito, seria a conjuntura desses fatores como sendo o paciente ideal para a indicação do método. Mas, indo um pouco mais além, o que a gente observou com isso? Que a gente conseguiu reduzir bastante a pressão platô desse doente e também o volume corrente desses 2 doentes. Aqui, nesse segundo caso, aqui eu tenho uma queda abrupta de CO2 no finalzinho, por quê? Porque no segundo caso, esse paciente começou a evoluir com falência de oxigenação e ele foi convertido para ECMO venovenosa depois aqui de 36 horas de terapia. E o que a gente encontrou mais ou menos
nesse paciente foi bem o que esse estudo aqui, o Supernova, trouxe para a gente, que sim, a remoção do CO2 foi o quê? Um mecanismo para redução de volume corrente, redução de pressão de platô e, consequentemente, um driving pressure, mantendo aqui o meu pH relativamente estável e o CO2 estável, mesmo na vigência de redução importante dos meus parâmetros de redução de volume minuto. Bom? Aqui eu acho interessante, isso aqui foi um gráfico que a gente fez para, se eu tiver dificuldade de tirar isso aqui da tela, pessoal, mas acho que é interessante a gente ver de outro modo aqui. Então, esse esquematicamente foi o que aconteceu com os nossos doentes. Então, o sangue vinha, rolete peristáltico aqui, entrava no meu hemofiltro, perdão, saía do meu hemofiltro e entrava na minha membrana de remoção de CO2. E aqui, pessoal, foi mais ou menos a média das gasometrias que a gente encontrou desses doentes que a gente acabou coletando pré-membrana, pós-membrana e do doente. Esse sangue chegava assim com um pH de 7,3, um CO2 por volta de 53, e ele saía com uma alcalemia muito importante, 7,6 com 16 de CO2. Então, veja o potencial de remoção de gás carbônico desse doente. E olha que curioso, o sangue chegava aqui com 38 milímetros de mercúrio de PaO2 e saía com seus 431. Então, por mais que a gente fale que é uma terapia de remoção de CO2 e não de oxigenação, tem o potencial de oxigenação da via de devolução para o doente, não para o doente em si, porque a gente está falando sobre fluxos sanguíneos muito baixos. E por que esse conceito é importante? E aqui eu trago uma observação pessoal também, que é a remoção do CO2 e o fluxo sanguíneo dependendo muito do estado hiperdinâmico do seu doente. Então, se a gente está conversando sobre aquele paciente com débito cardíaco de 8, 9 litros, eu perco muita eficácia na manifestação sistêmica desse doente de remoção de CO2. Seria como se a gente jogasse no oceano de um débito cardíaco de 8, 9 litros, um fluxo de sangue de 400 ml com sangue livre de CO2. Então, nesse processo de tomada de decisão, avaliar esse binômio necessidade de fluxo de sangue com débito cardíaco, estado hiperdinâmico do seu doente, faça sentido quando você pensa em eficácia do seu método, tá? E do ponto de vista, assim, já entrando no último domínio que eu queria trazer para vocês, que acho que é o domínio que mais traz desconforto aí para a gente, que é a questão de evento adverso decorrente da anticoagulação. Então, aqui é dado no estudo de factibilidade, mostrando que mais ou menos a gente tem por volta de 34% de evento adverso do método. E eu acho que deixar um dado de referência para vocês, acho que um dos principais trials no assunto é esse trial chamado REST Trial, que foi publicado no JAMA aqui em 2021. E a pergunta do REST Trial era aquilo que eu trouxe para vocês. Será que uma ventilação chamada protetora convencional de 6 ml por quilo, quando comparado com 3 ml por quilo, e isso sendo otimizado por um método de remoção do CO2, tem impacto final, desfecho duro para o doente, do ponto de vista de mortalidade em 90 dias? E o REST Trial foi um trial negativo, mostrou que não. Ou seja, trazer o seu paciente com a ventilação ultraprotetora, talvez você não tenha benefício. Mas nessa discussão aqui de experiência, o que eu queria trazer do REST Trial é o nível de eventos adversos que eles tiveram com a terapia. Então, por volta de 10%, e o que chamou muito minha atenção é por volta de 5% de sangramento do sistema nervoso central. Então, quer dizer, eu trago isso para a gente pensar e estressar um pouco o ponto de até que ponto aquele paciente vai ter um benefício de remoção de CO2 e, consequentemente, de redução de ventilação protetora, de atingir parâmetros de ventilação protetora, porém, com um custo aí por volta de 5% de potencial de sangramento maior aí, né, como sistema nervoso central. E aí eu estava até conversando com o Thiago, aí, com o Pedro antes da aula, que acho que aqui talvez fosse o principal caminho que a gente tem para a terapia, para tornar ela segura e mais aplicável à beira-leito, que é realmente a aplicabilidade de uma anticoagulação regional para esses doentes. Então, se eu fosse deixar algumas mensagens para vocês deixarem em casa, o que eu deixaria? Que é um método factível,
Oi, meu amorzinho, 2 segundinhos. Que na nossa experiência ela é segura, e a literatura aqui, o RASH Trial, com 10% de eventos adversos graves, que é eficaz na remoção de CO2, e aqui eu traria na monta de 15% a 20% de eficácia, e aí acho que isso cabe a quem está indicando se viabilizaria a redução de parâmetros do seu doente, se o seu doente tem a acidemia ameaçadora à vida, o custo-benefício de ser ultraprotetor, caso seja necessário, e no momento trazer que a gente não utilizou em doentes em desmame de ventilação. Então, se a gente for ver um pouco da literatura, em alguns casos eles usaram para aquele paciente de difícil desmame, o DPOC, o asmático, então esse não foi o foco que a gente utilizou. E a vantagem naqueles que estejam em terapia renal substitutiva sem contraindicação anticoagulação sistêmica. Então, acho que é mais ou menos esse as informações que eu traria aí, pessoal, e totalmente aberto. E como eu estava comentando com o Thiago, talvez a gente tenha mais pontos de dúvida do que certezas nesse momento da terapia, né? E acho que o raciocínio que eu gosto sempre de ter com essas novas terapias é que é o seguinte, às vezes acontece uma supra-empolgação para uso, a gente começa a utilizar e depois de um certo tempo a gente encontra o real nicho do uso dela no dia a dia. Mas acho que era isso, pessoal. Obrigado pela atenção aí. Valeu, Thiago. Excelente apresentação. Eu já tinha Desculpa, visto... a molecada entrou no final aqui. Não, não, não tem problema, não, faz parte. E eu já tinha visto, aquela sua apresentação que você fez tem umas 4 semanas, assim, com esses dados, e o que me chamou muito a atenção é que ficou muito bem documentado. Inclusive, eu acredito que vocês já devem estar pensando em publicar, porque como um case report, ainda mais na nossa realidade, eu acho que tem o suficiente de informações para isso. Bom, assim, eu vou abrir para as perguntas, mas primeiro eu queria chamar a atenção para algo que você comentou antes da aula, né? Que é esse arsenal de terapias extracorpóreas que o nefrologista, o nefrointensivista tem à sua disposição. E a gente está acostumado com se fala muito, né, do organ crosstalk, que é a interferência de um órgão no outro. Algumas vezes as pessoas usam a interpretação de crosstalk como se fosse um órgão conversando com outro, mas crosstalk nada quer dizer, em português eu fui até atrás da tradução, é diafonia, é quando alguma coisa interfere negativamente na outra. Então, um coração disfuncionante, aumentando a pressão venosa e piorando a função renal. Então, uma coisa atrapalhando a outra. E aí a gente está agora, né, na fase da extracorporeal organ crosstalk. Então, dos órgãos extracorpóreos, um meio que atrapalhando o funcionamento do outro. Por que eu digo isso? Porque a gente colocar uma membrana de CO2 no nosso circuito de diálise, que está ali bonitinho, com fluxo de sangue de 120, 140, eu tenho que aumentar isso para 350. Então, eu preciso de um acesso melhor, a máquina vai dar mais alarmes, então a gente começa a lidar com a interferência dos sistemas extracorpóreos, e aí que vem as soluções, né, e as tentativas de driblar esses problemas. E, bom, então não era só para comentar isso, e a Maristela ainda está aqui, eu queria que ela fizesse as ponderações dela. Ainda estou aqui. Aqui não dá para a gente se esconder nesse Zoom, né? Ai, parabéns, Thiago Romano. Essa aula foi ótima. Parabéns, Thiago, pela ideia aí da aula, de convidar o Thiago. Na realidade, a minha experiência é com citrato. Em todos os 4 casos foi com citrato. Eu acho que realmente é o caminho que a gente tem para driblar um dos principais efeitos colaterais, que é o sangramento, né? O REST mostrou muito bem isso, e a ponderação do Thiago é perfeita quando ele fala que a gente não pode correr o risco, buscando uma ventilação ultraprotetora, que muitas vezes a gente nem sabe se vai ter uma mudança de desfecho para o nosso paciente, colocando ele num risco que é claro e evidente de uma anticoagulação sistêmica. Mas eu acho que, assim,
o citrato vai muito bem. A gente não tem que ter medo de usar citrato. Eu cheguei a usar, o último paciente, eu cheguei a usar fluxo de 450 ml de sangue, e que dava isso um fluxo de ACD, que eu estava usando esse último no INCOR, de 660, que dava isso 3 milimol por litro de dose de citrato. A dose maior de citrato que eu utilizei nos meus casos foi de 3,5. E o interessante é que a gente está compilando os dados, tanto o Marcelo Amato quanto o Eduardo Leite estão fazendo os gráficos de remoção de CO2 desses casos, porque eles acompanharam comigo esses casos, e que parece que o citrato também ajuda na acidificação do sangue pré-membrana. Então, quando a gente usou, quando eu usei na Prisma Flex e na Max, eu usei pós-filtro. E a Omni, o projeto dela é pré-filtro. Então, existe uma diferença, e aí eu vou ter a oportunidade de saber se essa diferença de posição da membrana vai ter alguma repercussão na remoção de CO2. Eu acho que a ventilação ultraprotetora não é para todo mundo, mas cada vez mais eu imagino que a gente vai descobrir pacientes que se beneficiam. É como o Thiago falou no final, a gente sempre quando começa uma terapia nova, descobre que tem muitos pacientes que vão se beneficiar, até mais do que a gente imaginava, à medida que a gente também adquire expertise nisso. Então, se eu partir realmente para uma ventilação ultraprotetora, eu preciso ter uma estratégia de resgate, né? E se o paciente, a parte de oxigenação estiver ok, a remoção de CO2 é o melhor dos mundos. A gente não trabalha com uma canulação como da ECMO, a gente trabalha com o nosso catéter, e quando você falou, Thiago Reis, da questão do acesso, no INCOR a gente usou catéter de 12,5 e foi bem 300 de fluxo de sangue. Eu cheguei a usar 15,5 em 2 casos, mais 12,5 em um e 14 em outro. Então, até com 12,5, de repente, isso não é um obstáculo. E a questão do citrato, então, assim, eu usei citrato e usei ACD. Usei em CVV-HDF e CVV-HD, pré e pós. Então, eu acho que assim, a gente tem um mundo de coisas. Eu acho que o nefrologista, o nefrointensivista, a gente tem no DNA da gente a questão da curiosidade, né? A questão de tentar entender tudo que acontece e conseguir meio, para quem é mais jovem, não sei se vai entender a piadinha, mas aquela questão de MacGyver, né? Que a gente vai por um lado, por outro, e consegue, porque a gente entende muito de fisiologia e de fisiopatologia. E é muito interessante, né? Quando você tem de um lado a ventilação mecânica e do outro lado um equipamento para terapia de substituição renal contínua com remoção de CO2, fica uma coisa extremamente rica, né? Mas acho que eu já falei demais. Não, mas foi muito bom. Pode falar um pouquinho. Não, acho que é muito legal isso, né? Mas é porque, assim, a gente estava até trocando ideias com o Thiago essa semana. Você pensar assim, tem lá o seu doente que está dialisando. Você fala assim, vamos instalar a remoção de CO2. Você fala assim, mas o porquê? Eu quero trazer esse paciente para uma ventilação protetora. Legal. Isso você vai ter que, em tese, né, tirando a questão do citrato, anticoagular sistêmico doente. Então, a pergunta que tem que fazer é o seguinte, vale a pena eu ser protetor do ponto de vista ventilatório e anticoagular sistêmico doente, pagar o preço de um risco de um sangramento major? Se a gente tirar essa anticoagulação sistêmica da equação e vier com citrato regional, fica muito mais seguro a indicação desse método. E eu acho que se a gente lidar com fluxos de sangue de 300 a 500 ml por minuto, talvez a gente lidar com cálcio pós-filtro na monta de 0,3, 0,25 tal, e 2,5 milimol por litro de sangue tratado de citrato, talvez a gente consiga uma permeabilidade de circuito. Então, eu acho que a chave mesmo assim seria
tirar esse medo da anticoagulação sistêmica do método aí, né? Da anticoagulação regional, perdão. Eu acho que sim, acho que a grande mudança de paradigma aí, o grande pulo do gato, realmente a gente trabalhar com o citrato, né? Diminuir cada vez mais aí os potenciais efeitos colaterais adversos, os efeitos adversos, né? Na realidade. Eu vejo... E cada vez mais mimetizar o que o rim faz, né? Também a gente... Lembra quando eu fui na sua tese, que eu tive o prazer de fazer parte da banca da tese do Tiago, né? Aquela coisa que, quando a gente coloca muito bicarbonato no banho, a gente já está mimetizando o que o rim faria num CO2 alto, né? O bicarbonato vai lá para cima. Então, também não se incomodar quando a gente está fazendo esse tipo de terapia, de ter base excess muito elevado, a gente consegue contornar bem, por conta do citrato, principalmente, às vezes o BIC pode ser uma questão, principalmente o citrato a 4%. Não dá, eu não consigo pensar em uso de citrato a 0,5% por conta do volume, aí seria um volume impraticável, né? Mas o citrato a 4% a gente pode ter que trabalhar aí com essa questão. E aí trabalhar com o que a gente sabe, né? Mexer em fluxo de banho, em composição de reposição, e clareando esse citrato, não ter medo. Eu lembro que tem um artigo interessante, a gente tem, quando olha... por exemplo, tem um artigo do Schneider que ele fala que a interferência do citrato não só como um anticoagulante regional, mas também no equilíbrio ácido-base. E ele tem muito medo, num dos artigos, do acúmulo de citrato. E, ao mesmo tempo, tem um artigo antigo da Marli Osterman, que ela diz o seguinte: se a minha relação cálcio total calciônico está acima de 2,5, mas o meu paciente não está acidótico, eu estou conseguindo aumentar o cálcio e ele fica bem, vá para frente. Desses 4 casos que eu tive, só um paciente, mas era um paciente com uma neoplasia, muito consumido, pouca musculatura esquelética, um fígado também bastante comprometido, eu tive que aumentar muito o meu cálcio, mas eu não tive problema de ter acidose por conta disso. Então, a gente também tem que avaliar os nossos parâmetros, até para o próprio dia a dia. Esse medo que a gente tem do eventual acúmulo de citrato, né? Entender o que é o acúmulo, o que é a intoxicação. Se eu estou precisando usar muito cálcio, a relação calciônico está acima de 2,5, mas meu paciente está com pH adequado, será que eu estou sendo maléfica para o meu paciente, né? Acho que não, a gente tem que entender bem a questão do citrato para começar a usar com maior liberdade, né? Sem muitas amarras. Perfeito, Maricela. Existe mesmo, principalmente na comunidade internacional, um receio e uma conotação negativa do citrato. Até o professor Ronco, quando você começa a falar de citrato, ele fala, não, isso é muito complicado, isso dá muito problema. Na verdade, a gente que faz com muita frequência sabe que não é. Então, a gente tem esse papel de catequizar toda uma comunidade que é uma terapia que é segura, né? E a meia-vida do citrato, eu sempre falo isso, 5 a 10 minutos, em meia hora acabou tudo. Então, se está dando alguma coisa errada, você desliga. Se em meia hora está errado ainda, não era o citrato, era outra coisa, que é a verdade na maioria das vezes. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com aquele trial que o Thiago mostrou, o REST trial, porque quando a gente começar a falar dessa terapia, vão falar, não, mas o trial foi negativo, o trial que testou isso foi negativo, mas aí tem que contextualizar. Poxa, eram vários centros na Irlanda que não tem tanta experiência, vários centros não tinham experiência com essa terapia, e eu acho que eles tiveram muita audácia em querer colocar como desfecho mortalidade. Eu acho que seria muito interessante, eu não sei se está em andamento, mas seria muito interessante algum trial em pacientes com descompensação, com exacerbação, me desculpa, de DPOC, você evitar a intubação ou manter o paciente mais dias antes da intubação. Eu acho que são desfechos que são mais fáceis
da gente alcançar, e que nem a Isadora colocou aqui, ó, dias livres de ventilação do que propriamente assim mortalidade. Eu acho que é muito mais fácil a gente mostrar, olha, naquele paciente retentor de CO2 eu consegui evitar a intubação ou postergar alguns dias do que tentar ver mortalidade num paciente que tinha SARA, né? Os pacientes do REST eram pacientes já muito graves, então não sei o que vocês acham em relação a isso. E já depois eu já vou falando aqui que o Fabrício levantou a mão. Fabrício, depois pode emendar a sua pergunta. Eu acho que uma coisa que a gente tem discutido e mostra a nefrologia desbravando de novo, né? É fenotipar melhor o paciente. Eu acho que é essa que é o aprendizado da medicina moderna, de certa forma. Senão a gente vai fazer como o Dr. Cogino, né? Isso aí eu já vou até denunciar a minha idade. O Xigris foi uma medicação que veio com muita força e, de repente, por efeitos colaterais graves de sangramento, ela saiu do mercado e muita gente se penitencia e fala assim, se tivesse fenotipado, a gente teria encontrado uma população que se beneficiaria e tal. Eu acho que a gente está nisso, né? Quer dizer, adaptar a nossa experiência brasileira, que é grande com o citrato, a anticoagulação regional é um ponto forte da, 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 da nossa terapia contínua com o citrato. Essa adaptação facilitaria e diminuiria os nossos temores de sangramentos maiores, né? Como o Thiago falou. E eu acho que tem espaços, né? Por exemplo, tem aquele paciente que você tenta ventilar, mas você não consegue, né, Thiago, alcançar a ventilação protetiva, volume minuto ali com muita dificuldade, quando você abaixa demais fica exatamente nesse aí, né, com essa hipercapnia. Eu acho que esse aí, de fato, é o filão que a gente deve encontrar, e esse ele já está em CRRT, eu acho que é muito mais barato, né? Muito menos mórbido você conseguir, por exemplo, acrescentar, associar o ECOR do que, eventualmente, num serviço que tenha disponível aí, pensar em ECMO mesmo. Então, agora, o trabalho acho que isso que a Maristela está fazendo, né? Desbravando ali, colocando, vendo as diferenças das máquinas, da posição do filtro, enfim, anticoagulação regional, dose, efeitos colaterais, essa é a sua experiência, vai juntar com outros players aí que estão usando o Echo, eu acho que a gente deve chegar aí numa experiência boa e talvez achar o lugar devido dessa terapia. Eu vejo com muito bons olhos. Agora, eu sei que vai ter um trabalhinho aí para a gente encaixar ela muito bem. E aí, nesse sentido, é um elogio aos desbravadores aí, Thiago, Maristela e os demais que têm tentado utilizar aí. Acho que a gente teve um momento riquíssimo aí de dificuldade, mas que acabou tendo que utilizar da criatividade médica mesmo para salvar vidas e acabar que a gente vai ter aí um aprendizado, aí, uma curva que foi acelerada pela pandemia. Muito bom, parabéns aí, Thiago, parabéns, Maristela, pela experiência aí com a terapia. Obrigado, professor. Eu acho que assim, se eu pudesse deixar uma mensagem, assim, depois não sei a opinião também da Maristela, do Thiago e tal, que seria mais ou menos um fluxograma na minha cabeça. Se a gente é chamado para avaliar um paciente com potencial de remoção de CO2, a primeira pergunta que eu me faço é uma hipercapnia ameaçadora à vida? É uma acidemia abaixo de 7,1, CO2 anedoticamente acima de 120? Se for, o ECOR não é uma opção para o seu doente, né? Se não for isso, e o paciente já tem uma indicação renal, de terapia renal substitutiva, você se questionar do objetivo do porquê colocar, né? Se o objetivo for trazer uma ventilação ultraprotetora, putz, dá um passo atrás que talvez você não tenha tanto embasamento para fazer isso nesse momento. Não, ó, o objetivo é que a gente consiga ventilar de uma maneira protetora esse doente. Putz, já foram estressados outras maneiras de remoção de CO2, otimização de volume minuto e espaço morto? Sim. Próxima pergunta é, esse paciente tem contraindicação de coagulação sistêmica ou risco de? Então, a conjuntura seria um paciente que já está em diálise,
não está ventilando o protetor, já foi estressado outras estratégias de remoção de CO2, e a anticoagulação sistêmica não é nada proibitivo para esse doente. Então, tem que haver essa conjuntura. Isso a gente está conversando sobre pacientes com síndrome de desconforto respiratório, né? Então, a gente não está entrando na seara aqui daquele DPOC para evitar a intubação ou do cara de difícil desmame. Então, são outras conjunturas. Aqui eu estou trazendo mais ou menos, e aqui nível de evidência 54F, que é a minha opinião pessoal, né, pessoal? Mas viria mais ou menos esse cenário atualmente, né? Uma coisa interessante é que o Thiago Romano, ele pegou o pior paciente da UTI. E aí eu vou fazer uma coisa provocativa, eu acho que talvez a gente tinha que pegar aquele paciente, não, uma brincadeira, claro, mas assim, na Europa e nos Estados Unidos, quando eles fazem a eco, eles geralmente usam um equipamento dedicado para isso. Então, não está fazendo diálise, está só fazendo remoção do CO2. Só que a minha provocação seria no sentido de pegar um paciente que não tem injúria renal aguda com indicação de diálise, mas ele está hipercápnico e evoluindo para necessidade de intubação. Aí, nesse paciente, a gente colocar a Ecor nele e usar a diálise, não porque ele está precisando dialisar, mas para remover o citrato, a carga de citrato que eu estou dando para esse paciente e evitar a intubação. Então, seria assim, um combo que eu só vou estar dialisando esse paciente porque eu estou causando um mal para ele com o citrato, e eu estou causando esse mal, entre aspas, com o citrato, porque eu quero evitar o uso da heparina. Então, isso é muito mais desafiador de você tentar convencer uma comunidade, porque vão falar, poxa, você colocou ele em diálise e só porque ele estava com PCO2 alto. Mas, na verdade, a diálise seria algo para permitir que eu fizesse a remoção de CO2 sem a necessidade de heparinização plena. Na linha da provocação, né, eu fico pensando, se um paciente está com uma hipercapnia, que já deixou de ser permissiva porque o paciente está acidótico, ele não tem a questão da função renal muito comprometida, só que, na realidade, a função renal dele está comprometida porque ele não consegue fazer o que o rim faria. Se eu tenho 120 de PCO2, eu tinha que estar com 60 de bicarbonato, isso já ultrapassou qualquer função renal. Então, de maneira provocativa e fazendo uma brincadeira, é como se eu estivesse diante de uma insuficiência renal, porque o rim não consegue cumprir o papel dele, né? Então, essa é a questão também. E eu acho que, em casos muito graves, quando a gente usa, eu tenho o meu, como todo mundo tem, gente, tchau, o caso anedótico, o paciente que teve até alta, está ótimo, maravilhoso, foi um paciente que chegou com 30 dias de ventilação mecânica, não tinha, por conta disso, COVID, mais uma indicação de ECMO, estava com 7,12 de pH, 140 de PCO2, vaso e nora, aquele caso anedótico mesmo, que, assim, na hora que for publicar vai ser maravilhoso, né? E até brinquei com o Edu Leite na hora, eu falei assim, Edu, se a gente não ligar logo esse paciente, a gente não vai ter mais paciente para ligar. E remove super bem o CO2. Lógico que esse paciente não era a questão da oxigenação, como o Thiago colocou, o Thiago Romano colocou bem. Mas eu acho que a gente precisa ter o coração bem aberto, com responsabilidade, né? Aquela coisa. Não faça se você, né? Crianças não façam em casa essa questão. Tem que ser num centro que já tem uma experiência com... Eu vou entrar no elevador, gente. Vocês estão percebendo que eu estou saindo do meu plantão e tem experiência com citrato. E você tem que ter um pneumo bom junto com você. Isso é fundamental. Acho que a Maristela caiu por causa do elevador, né? Obviamente. Também. Eu tive, nos também ajuda bastante, né? Daqui a pouco a Maristela volta. Já voltei. Ah, tá bom.
Ô Maristela, até coloquei uma pergunta, uma frase aqui provocativa, ó. Vocês preferem um tubo na traqueia ou um catéter na jugular direita? Eu prefiro o catéter. Então, isso no contexto de você evitar a intubação, né? Porque ou você tenta isso ou vai intubar, né? E tem na parte de ECMO, né, tem aquelas abordagens interessantes de um paciente que você sabe que ele vai para ECMO e você colocar ele na ECMO para evitar a intubação. Claro, são casos selecionados e tudo, mas é legal a gente tentar pensar um pouco com uma perspectiva diferente, porque a gente não se comove tanto em ver um paciente, as pessoas não se comovem tanto em ver um paciente entubado, mas às vezes se comovem muito em ver um paciente dialisando, né? E, pelo menos para mim, eu acho que a diálise é muito menos invasivo do que um tubo, tanto que a gente dialisa os nossos pacientes ambulatorialmente, né? Bom, gente, agora são 8h38, então eu gostaria de agradecer o quórum, que foi muito bom. Gostaria de agradecer muito a participação especial da Maristela e ao Tiago por todo o carinho aí de preparar a aula, de doar o tempo dele para a nossa equipe aqui da SBN BF. E, Tiago, se você quiser encerrar aí com as suas palavras finais, e a gente espera você, Tiago, aqui no Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva, que vai ser em novembro aqui em Brasília, então vai ser muito bom contar com você aqui presencialmente. Legal. Não, muito obrigado, Tiago, pelo convite. E eu acho que, assim, eu sou um entusiasta da educação, então, trocar ideias, ir, voltar, rever processo, rever evidência, ouvir de quem já fez. Então, acho que isso é o caminho para a gente crescer aí, né? E acho que vocês estão no caminho certo. Vocês têm essa reunião de quanto tempo, Tiago? De 15 em 15 dias a gente começou desde o ano passado. Muito legal, muito legal. E acho que parabéns aí, o que a gente puder ajudar aqui em São Paulo está à disposição. Só dá um toque aí. Obrigado mesmo. Beleza. Obrigado. Então, gente, muito obrigado. O Guilherme quer só fazer uma pergunta. Tá bom, Guilherme, manda sua pergunta aí. Foi nos. Claro. Se quiser Boa abrir noite o a todos. microfone. Oi, Guilherme, fica à vontade. Boa noite a todos. Obrigado, professor, por ministrar essa aula. É uma honra ver a aula do professor. Foi um dos que me inspirou a fazer nefro, né, o professor Thiago Romano, desde a da faculdade. E eu queria fazer uma pergunta, professor, tem algum critério hoje? A gente faz algum critério para tirar a terapia? A gente, ou até mesmo pela experiência, como que o professor seguia, pela experiência, ou até mesmo para mudar, como naquele que o professor colocou no gráfico, para mudar da terapia para ECMO, do decor para ECMO. Teria algum critério? Muito, muito legal, assim, Guilherme. E acho que, assim, essa sua pergunta deixa como provocação, porque, assim, se você for ver indicação de ECMO, você entra lá no site da ELSO, você vê lá assertivamente, né? Então, relação PF abaixo de 80, com acima de FO2 acima de 80% por 3 horas, hipercapnia com... Isso é uma indicação de ECMO. Para ECOR, a gente pega as indicações dos estudos de feasibility, né? E os critérios de inclusão do REST Trial. Então, acho que uma lição de casa para quem está começando aí com a terapia toda é realmente a gente colocar assim, ó, quais são os critérios de indicação e contraindicação. Então, acho que isso ainda hoje está na questão do subjetivismo, né? E aí, acho que, respondendo a sua pergunta de quanto retirar o método, eu iria na pergunta de por que você indicou. Então, tudo bem, vamos vamos tirar a remoção do CO2, legal, mas a gente indicou para ser um pulmão com ventilação protetora na vigência de uma complacência de 18. Então, esse doente agora está com uma complacência adequada, que se a gente colocar ele para ventilar, ele vai remover CO2 sendo protetor para esse pulmão? Se a resposta for sim, remova sua remoção do CO2, né? Se for não, espere aí e vá tratando a causa de base desse pulmão. O que é interessante a gente ter dessa discussão, porque a gente lida com um método que o filtro tem que ser removido a cada 72 horas, trocado a cada 72 horas. Ao contrário da ECMO, que tem uma permeabilidade da membrana um pouco maior. Então, a sua pergunta é muito interessante, que é o seguinte, frente à impossibilidade de reversibilidade do pulmão,
A gente está conversando sobre um método factível de levar esse paciente até ponte para transplante, ponte para melhora, tal. Então, aqui eu deixo algumas provocações para quem está lidando com isso. Critérios objetivos de indicação e contraindicação e pensar na durabilidade do método versus a sua doença de base. Estou diante de uma doença que vai levar tempos aí. Putz, vamos pensar aqui em custo-benefício, tudo, de a cada 72 horas a gente ficar trocando esse filtro. E aqui eu entro numa questão, tirando um pouquinho de ciência, entrando um pouco de política de saúde pública, né? Será que isso vale a pena no método onde você não tem uma higienização de mão adequada, uma relação enfermeiro-técnico adequado, onde você tem ainda o chão da fábrica para cuidar, né? Então, talvez, enfim, mas aqui ninguém tem essa resposta, mas acho que é uma provocação válida aí, né? Muito obrigado, professor. Obrigado, Guilherme. Sua pergunta foi super pertinente aí. E ó, isso vai ficar salvo, tá? A gente vai postar na nossa página do YouTube, no nosso canal do YouTube. Então, se vocês quiserem dividir com os colegas, a gente fica bem agradecido, até porque divulga a nossa atividade científica aqui regional. Então, gente, muito obrigado, boa noite e nós nos vemos em 2 semanas. Tchau a todos.